Fala aí, jovens, eu sou Rodrigo Muniz, o seu tutor, o analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à aula de número 61 do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar as aulas, curtem e ativem as notificações, se inscrevam para acompanhar, informem se estão gostando, né? E aquele blá blá todo de criador de conteúdo. Na aula de hoje, a gente vai ver como a gente pode interagir com os atributos de nossas etiquetas HTML. Eu ver aqui, tá tudo gravando perfeitamente bem. Beleza? Como vocês estão vendo aí embaixo, no número da aula 62, 61, desculpa, do curso. Bom, pessoal, recordem que todos esses types, vou mostrar aqui, todos esses inputs aqui, type, name, href, source, charge set, todos esses que a gente coloca aqui são atributos que têm as etiquetas do HTML. Isso é um atributo, isso é um atributo, 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 né? E bom, no dia de hoje a gente vai ver como a gente pode trabalhar com esses atributos, tá? Desde o HTML5, né, também no standard, nos permite criar nossos próprios atributos, que é o que se conhece como Data Attribute. Você está vendo aí no título do vídeo da aula 61. E aqui no link do DOM, esse linkzinho aqui, né? Esse DOM aqui, ó, que é essa linha aqui, é, que chama o próprio HTML, tem um link do próprio HTML, né? DOM.html, carrega o próprio HTML, ó, com essa propriedade aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um data attribute, tá? Para a gente trabalhar com ele. Eu vou só sair da frente aqui de vocês para tudo ficar melhor. Beleza? Então vamos colocar aqui, meu gerente pro lado aqui, falhando o bom andar do teclado. Vamos lá, pessoal. Desligar aqui também. Começar. Então, nesse linkzinho aqui do DOM, a gente vai colocar o nosso data attribute, tá? Então, a gente pode colocar aqui, a gente já tem o link DOM, né? Referência, logo depois dessa referência eu posso criar um data description. Data description vai ser igual a... Qual é o nome do DOM aqui? Document, Object, Model. Beleza? DOM. Ok, né? Criamos aqui o nosso próprio atributo, tá? A única coisa que o standard do HTML nos pede para que a gente possa criar os nossos próprios atributos é a palavra data, ok? Junto com esse ifzinho aqui, tá? E aí, o nome que você quer dar, que no caso aqui eu estou dando como description, tá? Eu estou colocando em inglês só para seguir esse padrão description, description. Eu estou colocando em inglês só para seguir um padrão, mas você pode colocar o nome que você quiser, o padrão que você estiver seguindo aí no seu código, tá? Então coloque isso também no seu link aí, no seu código HTML, né? Que a gente criou na próxima aula, na última aula, se não me engano. Hoje a gente também vai interagir com esse atributo do Data Description, tá? Não só com os demais. Bom, a gente vai agora ao então, com o JavaScript, né? Com as outras aulas todas comentadas. A gente está com o arquivo aqui limpo, tudo comentado. Então a gente tem duas maneiras de interagir, de mandar chamar atributos e também de estabelecer valores, pois iremos fazer processo de modificação. Um é com a anotação de ponto. Então, se eu quiser acessar o atributo lang da etiqueta HTML, atributinho, deixa eu ver se eu consigo. E elements. E atributo lang, tá vendo? Se eu quiser acessar ele, né? Vamos ver console.log, nosso amigo console.log, document,
ponto document element ponto lang. Ou seja, document element para acessar nossas etiquetas da HTML e logo depois o ponto lang, que é o atributo, né, o nome do atributo. Ctrl S. E vamos aqui no console e veja que já diz o resultado é N, né, em inglês. Outra maneira, que digo ser até um pouco melhor, os elementos possuem um atributo que se chama getAttributes. Então eu posso colocar aqui um console.log. Vamos escrever primeiro, depois clica document, selecionando para a gente não errar a escrita, document element, ok, ponto get attribute e lang, ponto e vírgula. E passamos entre aspas o nome do atributo que a gente quer pegar, tá? Com get attribute. Ctrl S e teremos aí o mesmo resultado, é N. Mas nem sempre teremos o mesmo resultado com esses dois retornos, com a anotação de ponto ou com a anotação do getAttribute, tá? Com os links podemos ver essa diferença. Veja que se a gente vai no nosso código e procurar aqui no nosso código HTML os links aqui, deixa eu me achar aqui. Por exemplo, até esse aqui mesmo, ó. A gente vê que o DOM ele está apontando para o DOM HTML, que é o link do nosso próprio HTML. Se eu clicar aqui nele, ele vai recarregar a própria página que eu mostrei para vocês antes. Se eu deixar o mouse só em cima aqui dele, ó, tá vendo? Veja que aqui na barra vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Veja que na barra de direcionamento aparece que estamos acessando uma IP, né? 127.0.0.155, essa mesma IP aqui de cima. Essa IP foi gerada pela extensão que a gente está usando, né? Já que a gente está trabalhando dinamicamente. Eu salvo aqui e já carrega aqui, né? Eu não tenho que ficar sempre atualizando. Ela cria um servidor, né? Então veja o que acontece se eu quiser retornar o href desse link, né? Desse link DOM aqui, né? Esse link tem uma classe que se chama linkDOM. Aqui a gente tem essa classe dele, tá? E então vamos capturá-la pelo seu seletor, tá? Vamos lá aqui no DOM, deixar esses dois aqui bem bonitinhos aqui. E como é que a gente pode fazer? Um console log bonitinho aqui. Document. Ponto. Where selectors. DOM. Quero selector e dou o nome da classe linkDOM, né? E com a anotação de ponto, digo que quero acessar a propriedade do href, tá? Ctrl S. E vejo que o meu código HTML, eu tenho somente... Na verdade, aqui está vindo toda a extensão, né? Com href eu tenho aqui toda a extensão. Vamos ver agora com a outra, com o retorno com getAttributes. Log, documents, query selector. Aqui também quero. E ponto getAttribute. Nossa href. Aqui. Segue então a nossa diferença, né? Com ponto href, a gente tem todo o link. Com getAttribute, a gente tem somente o DOM.html, né? Aqui a gente fez... Só traga realmente o que está no nosso atributo. E no nosso atributo href só está o DOM.html.
Aqui não trouxe somente o DOM.html, tá? Então, temos então essas duas formas, né? E com o tempo, com exemplos, e quando terminarmos essa teoria do DOM e os exercícios que a gente vai fazer, a gente vai ter mais facilidade de ver quando vamos utilizar a notação do ponto, que é essa notação aqui que nos trouxe todo esse valor, e quando vamos utilizar a notação do getAtributo, que trouxe o valor corretamente lá do atributo, tá? Então, o importante nesse ponto que a gente está agora é a gente aprender como obter os dados. Quando usar, no dia a dia aí você vai pegar quando que é bom usar o primeiro ou o segundo. Nas classes de programação orientada a objeto, vimos os métodos get e set, né? E aqui também a gente tem a mesma teoria, né? Get e set. Então, como a gente pode atribuir um novo valor a esses atributos que a gente está pegando os valores, né? A gente pegou aqui get atributo lang, o inglês, como é que a gente pode atribuir valor? Document, document element, language, e t. Ou seja, estamos alterando o lang do nosso HTML de inglês, que a gente pegou aqui em cima, para PT. Tá? Vou dar um save aqui. Aqui continua imprimindo em inglês, né? Porque ele pegou anteriormente antes da atribuição, mas se a gente for aqui, nosso element, tá aqui a nossa alteração, né? Em tempo real, é o nosso PT no lang, nosso código aqui. E também a gente pode imprimir novamente o atributo lang após essa mudança. Posso imprimir com qualquer um desses dois aqui, então vou usar os dois para a gente ter sempre funcionam. E a gente tem aqui PT e PT, tá? Bom, essa alteração que a gente fez foi com a anotação de ponto, tá? Mas também existe outra anotação. A outra anotação que a gente tem já que temos o get atributo, a gente tem o lógico set attributes. Então a gente faria o document ponto document element ponto set attribute. Penguin. E aqui eu vou alterar ele para. Aqui passamos o atributo e o valor que a gente quer, tá? E para economizar tempo, eu já comigo novamente aqui em ProS. E aqui a gente já tem na aba Element, ele vai estar lá como ES e no nosso console a impressão aqui, né? Como eu disse lá no começo também, né, e como eu falei em outras aulas, a gente também pode guardar esses valores em variáveis, tá? Até para não ter que sempre digitar document.element. Document.document.element. Aqui a gente tanto pode utilizar o const como também pode utilizar o let. Então vamos fazer com const. Const document. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui em cima. Document query selector. É isso aqui que a gente quer, ó. Document query selector link DOM. Ou seja, então em nossa variável link DOM, nossa constante link DOM, está guardado esse elemento HTML. Tal, vai estar guardado esse HTML. Vocês vão ver. A gente vai imprimir aqui para vocês verem. Ok? Deixa eu botar aqui um console log. Para a gente saber o que está nessa variável aqui. Ou seja, nessa variável ficou toda essa linha aqui. Ok? Beleza. Repare que não ficou com o nosso atributo, nosso data atributo, né?
Bom, vou comentar ela aqui que a gente não precisa dela agora. S, a salva aqui bonitinho na nossa LinkedIn. Aí você pode me perguntar, né? Não deveria ser um let? Sim, a gente pode fazer com let, mas por uma questão de gosto, tá? Eu tenho uma preferência para salvar elementos do HTML em const. Porque desde a classe que explico a diferença de const, var e let, lá no começo, const é uma constante, né? Mas recorde que também, como os arrays e os objetos, a gente pode guardar em const e a gente pode modificar o seu conteúdo. Lembre que const não vai validar o que estamos mudando dentro dos arrays e dos objetos. O objeto vai continuar sendo objeto e o array continuará sendo um array. Estamos acessando a uma referência de onde está o valor. Por isso, podemos usar o const, né? Pois eles continuam sendo um array ou um objeto. No caso de usar um const para uma variável, para um número, e quer salvar uma string, você não conseguiria, pois você está mudando o tipo de dado. Por isso que podemos guardar em constante meus elementos do DOM. Porque não importa se dinamicamente eu vou mudar o seu conteúdo, né? Ele vai continuar todo momento sendo um elemento de DOM. Por isso eu tenho a preferência de usar const em elemento de DOM. Mas se você quiser usar let, não está errado também, tá? Você pode até achar uma lógica que para você o let seja mais correto. E para completar uma boa prática, tá? Para distinguir uma variável, mouse, uma variável. A sua variável de aplicação com a lógica do programa para as variáveis que têm referências ao elemento do HTML, a gente aqui na frente usa um cifrão, tá? E isso é uma boa prática para facilitar a leitura do seu código e encontrar as variáveis. Aqui, só em olhar, a gente já sabe que essa variável ela faz referência a elementos do HTML, tá? Bom, vou continuar aqui o nosso código. Então, a variávelzinha aqui, ponto, set, atributo. Liquidom faz referência ao nosso próprio HTML, dá um Ctrl Szinho aqui, tá? Tá precisando de dois elementos aqui dentro, tudo correto. Então a gente tem. Eu quero carregar, esse DOM carrega uma página, né? Lembre-se que esse DOM sempre carrega uma página. E a gente tem um atributo target que tem um controle de onde a gente quer abrir essa página, tá? Então a gente pode colocar esse atributo aqui, né? Nada mais é onde está salvo esse link DOM. Então esse atributo é o target. Tá? Target. O valor desse atributo vai ser blank. Esse. Pronto. Se a gente for aqui carregar essa paginazinha aqui, ó, veja que já abriu ela num novo link. Viu? Se a gente for aqui em Elements, vou puxar ele, target blank, o atributo que a gente acabou de colocar, tá? Bom, já que a gente já sabe fazer alterações, incluir e tal, a gente pode alterar o href, né, para abrir um outro documento. O DOM está aqui para abrir o mesmo documento numa nova página. Eu quero alterar então aquele href para abrir o meu site do YouTube. Então a gente pode copiar isso aqui tudo aqui. Quer fazer o href e botar o valor da minha página. O valor que eu tenho aqui, tá indo para minha página. Isso está aqui bonitinho. Eu vou colocar esse valor aqui. Ctrl S. Vamos dar aqui um linkzinho no DOM aqui. E aí,
abrindo aí o meu canal do YouTube. Bom, tá? Um lembrete, tá? Que também veremos na parte do Browser Object Model, né? O BOM. Mas sempre quando tivermos um target para um underline blank, quando abrimos uma nova aba em programação, a gente pode controlá-la. E para evitar qualquer tipo de insegurança, né? Essa nova aba, evitar qualquer tipo de ataque, a gente vai agregar um novo atributo. Aqui é só por uma questão de segurança. A gente vai botar esse também aqui novo. É o Open. Beleza. Beleza, funcionando normalmente. Esse atributo é para que não haja nenhuma dependência da janela que estamos abrindo com a janela original, tá? E a gente vem aqui no código, está tudo aqui bonitinho no nosso link DOM, novo href, ele aqui rel no opener, tá? É claro que se temos um set e um get, temos um atributo para remover um atributo de um elemento, remove. E temos também um para verificar se o HTML possui um atributo em um elemento, que é o método hasAttribute. Então, se eu botar aqui, por exemplo, bendito console log, se o nosso link DOM hasAttribute perguntar se ele tem esse atributo que a gente acabou de colocar, esse atributo aqui que a gente acabou de colocar, Ctrl S, veja que ele retorna um true, né? Graças a essa linha aqui. O código HTML original não tem, graças a essa linha que tem, ele retorna um true. Mas se a gente fizer aqui embaixo, né? Vou fazer até antes dele mesmo. Botar um link DOM, ponto. Novo attribute. E o atributo que eu quero remover. Ctrl S, false. Se a gente for aqui em Elements, o atributo não está mais aqui, tá? A remoção foi feita, logo assim tem um false corretamente, tá? Bom, com isso é o suficiente para a parte dos atributos normais do HTML, tá? Vou botar esse atributo aqui de novo. Com esse atributo. Beleza? Console. Mas a gente quer, né? Se a gente quiser trabalhar com o Data Attributes, o Standard HTML nos dá. Então vamos começar agora a parte Data Attribute. Foi aquele atributo que a gente colocou aqui. Ok? A única coisa que se pede é que se comece com a palavra data e o if, né? Como eu falei lá no começo. Vamos ter a anotação de ponto e fazer o uso do get e do set atributos. Get atributos seria assim. Lembre-se que no nosso link eu coloquei um data description e com o documento object mode, né? Lembrar mais uma vez. Data description e o texto document object mode. Então vamos mandar no console ele, tá? Console.log ele tá dentro do link DOM, né? A gente pode pegar ele aqui. Link DOM. A gente quer pegar o atributo, get attribute. Ok. E o atributo que eu quero pegar, que é o data description. Por que pegou um null? Data description. Ver se o nome está correto. Agora foi.
algo digitado errado lá. Data description. Data description. E aqui o nosso resultado, Document Object Mode, né? E a maneira de obter diante a notação de ponto, que também serve, a gente fará assim, tá? Guardaremos dentro de uma coleção do JavaScript chamada dataset. Vou deixar isso aqui para vocês verem, console.log. A gente está trabalhando ainda com a mesma variável, já que ele está dentro dessa variável aqui. Dataset. E veja que no console me diz que é um DOM string map, né? Ou seja, um mapa. E aqui não está dizendo que é um objeto, tá? E que só tem um data attribute, é o description. E se formos no nosso HTML na tag e colocar um outro data attribute, para que ele nem bota aqui o data, ele já reconhece pelo fato de ter o data hífen como um data attribute, tá? Então vamos colocar um outro lá, depois desse aqui, um data id, por exemplo. Id igual S. E aqui a gente tem o objeto retorna no nosso console, né? Cada data attribute vai se guardando em uma propriedade desse mapa, né? E para a gente pegar essa informação, primeiro com a anotação do ponto, a gente pode fazer console.log, a variável, né? Dataset. E o que eu quero? Eu quero do description. Ok? E aqui a gente tem um retorno valor do description usando essa anotação do ponto com dataset, tá? E como a gente pode estabelecer novos valores, tá? Vamos então a exemplos. Mais uma vez a nossa variável set attributes. O atributo que eu quero alterar é esse aqui. E eu irei alterar de inglês para português, digitando modelo, objeto de documento. E a gente vai imprimir ele de novo aqui. E aqui a gente tem com a alteração, modelo de objeto de documento. E vejo que já está no retorno alterado, e se a gente for lá no Element, a gente já também vai ver ele alterado perfeitamente. Modelo de objeto de documento. O que a gente vai fazer aqui vai ficar alterado corretamente no HTML vindo no Element. Ok? Agora, como a gente faria a atribuição de valores, né? A mesma atribuição de valores com a anotação de ponto, né? Essa que vimos foi com a anotação de set, mas como que a gente faria com a anotação de ponto? Bom, um ponto seria, mais uma vez, a variável, então, ponto dataset, ponto description. Como a gente está fazendo, está apontando lá para o link do meu canal agora, né? Eu vou colocar diferente de tom. Beleza? E nossa, também. Inscreva-se no meu canal. A gente tem também a nossa alteração da descrição com a anotação de ponto, tá? Temos, então, a maneira de interagir. Até agora, vimos a maneira de interagir e mudar, dar valor, ler,
ver se existe ou não atributos normais do HTML e como os novos data atributos que começou e com os novos data atributos que começou a partir do standard do HTML5. E a gente também pode fazer a validação rapidinho para verificar se existe data attribute e para só vocês verem também que se aplica. Já que a gente não usou o outro data attribute, eu posso fazer console.log, nossa variável linkDOM, ponto attribute. E aqui o que eu quero verificar? Eu quero verificar se tem. Ele é o data ID. Para mim não errar de digitação. ID. S. E retorna true, já que a gente tem, né? E também a gente pode remover um data attribute, que seria a mesma forma que a gente viu antes. Então, ponto remove attribute. E o nosso atributo que a gente quer. E aqui eu boto de novo esse código aqui. Verificar. E vejam que agora tem um false, né? Pode a gente removeu um atributo. Então vejam que todos esses métodos válidos para os nossos atributos normais do HTML servem também para os data attributes. Deixa eu ver se eu tenho. Salvei aqui o link de data attributes. Salvei. Na descrição aqui abaixo vai ter o link do data attributes, tá? Com mais informação lá do MDN. Pessoal, por hoje é tudo. Na próxima aula do DOM a gente vai falar sobre estilos e variáveis CSS no DOM. Então te convido a compartilhar essa aula para quem quer aprender JavaScript, né? Compartilhar para que chegue a mais gente, aquele like, aquela inscrição no vídeo, que me ajuda muito. Todo aquele blá 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 de criador de conteúdo. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.